Carlo Cauti, hoje conosco aqui na bancada de Oeste Sem Filtro. Seja bem-vindo. Carlo, deixa eu trazer aqui mais informações que a gente vai atualizando em tempo real aqui. O caso, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Carlos Baigorre, ele deve cumprir a decisão em até 24 horas. Lembrando que ele foi notificado, foi intimado da decisão do ministro Alexandre de Moraes na tarde de hoje, então tem até 24 horas para cumprir a decisão do ministro. E essa suspensão da rede social X vale, segundo a decisão do Moraes, até que a empresa, a Rede X, nomeie um responsável legal aqui no Brasil e também pague as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal para desbloquear perfis na rede social. Só lembrando que o valor das multas ultrapassa 18 milhões de reais. Carlo Cauti, muito boa noite. A gente tem acompanhado esse embate do ministro Alexandre de Moraes e de Elon Musk. Conhecendo aí o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, essa suspensão vale até a empresa nomear um representante legal. Você acha que vai vir alguma coisa por parte da Rede X, Cauti? Não, isso não vai acontecer, muito menos o Twitter vai pagar as multas que estão sendo cobradas. Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Alexandre Garcia, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público. Não vai acontecer uma nomeação de um representante legal no Brasil, porque isso seria entregar essa pessoa diretamente para a prisão que seria decretada por Alexandre de Moraes. Elon Musk considera isso algo inaceitável e ilegal, e de fato ele está certo, porque eventualmente se a rede social, pessoa jurídica, cometer alguma ilicitude, a pessoa física representante, no máximo, deveria responder do ponto de vista civil, com o seu patrimônio. O patrimônio da empresa, na verdade, nem o dele, mas tudo bem. Mas nesse caso ele seria preso. Então, essa ilegalidade que Elon Musk não considera aceitável e por isso não quer nomear um representante legal no Brasil. Mas também as multas completamente desproporcionais, inaceitáveis e que também a rede social não vai pagar. Portanto, nenhuma nem a outra coisa vão acontecer. Mas, Paula, enquanto a Alexandre e a Ana estavam falando, estava me lembrando, estava refletindo um pouco desse dia infelizmente histórico, né? Porque hoje é um dia que vai ficar marcado na história do Brasil como o dia da censura, provavelmente. Lembraremos desse dia no futuro e é um daqueles dias em que muda a chave de um país. A gente acorda para aquilo que está acontecendo numa nação e me fez lembrar um dia que aconteceu 80 anos atrás, mais de 80 anos atrás, em 1938, a noite entre 9 e 10 de novembro de 1938, é a chamada Noite dos Cristais, Kristallnacht, quando as tropas nazistas das SA e civis alemães também destruíram centenas de milhares de lojas e estabelecimentos de judeus, quebraram as vitrines e por isso o nome Noite dos Cristais. E a partir daquele momento a ditadura nazista se tornou muito mais dura do que tinha sido desde 1933, quando Hitler tomou o poder. Alguns judeus perceberam naquele momento que não podiam mais ficar na Alemanha, que tinham que ir embora e deixaram o país e conseguiram se salvar do Holocausto. Mas muitos preferiram ficar, não entenderam o risco que estavam correndo e acabaram perecendo. São esses dias, como a Kristallnacht, como outros momentos na história, que marcam passagem de um país, de uma ditadura, de uma democracia para uma ditadura. Quem sabe hoje, que é o dia 30 de agosto de 2024, não seja a Kristallnacht brasileira. Não seja o momento em que o Brasil, de fato, não seja mais uma democracia. Perda o seu status democrático. E se junte, como a Ana estava lembrando, a países como Irã, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, porque o Twitter ele só é proibido em ditaduras. Não existem democracias que proíbem o Twitter. No mundo inteiro, não há países que proíbem o Twitter. Eles podem colocar regras um pouco mais rígidas, um pouco menos rígidas. A União Europeia tem suas regras, o Digital Service Act, DSA, que também tem suas peculiaridades, o Musk critica, mas naquele caso ele respeita, porque não é evidentemente legal. Mas no Brasil não. No Brasil somos o único país que ainda se autoproclama uma democracia, mas que está atuando como uma ditadura. Está atuando como regimes autoritários, onde a liberdade de expressão é proibida. E só para terminar, Paulo, 2 pontos. Primeiro, vamos lembrar hoje que aqueles jornalistas, ou pseudo-jornalistas, e aqueles juristas que estão aplaudindo essa medida, que estão se descascando as mãos, aplaudindo a esse absurdo, eles vão ficar marcados na história pela infâmia.
o povo não vai esquecer disso. Essas pessoas vão permanecer com a marca da infâmia porque eles apoiaram, assim como os alemães em 38, parte deles apoiaram a Kristallnacht. Esses pseudo-jornalistas que publicamente estão apoiando essa censura absurda e abjeta, né, e esses juristas também que tentam justificar o injustificável, vão permanecer marcados na história do Brasil como infames. E o povo não vai esquecer disso. E o ponto número 2 é a questão do bloqueio do VPN. Eu estava indo aqui as notícias que estão chegando aos poucos. O Alexandre de Moraes não bloqueou apenas o Twitter, ele proibiu também que qualquer brasileiro possa baixar no seu telefone os aplicativos VPN, independentemente se use ou não com Twitter. Ou seja, isso é o prelúdio de outros bloqueios, de outras redes sociais e do fato que ninguém vai poder usar VPN para saber o que acontece de verdade no Brasil e no mundo. Infelizmente, quem sabe hoje seja a nossa Kristallnacht brasileira. Espero estar errado.